Bom, eu vou falar sobre os meus lidos de agosto e eu vou apresentar um por um aqui. Não foram muitas leituras, porque eu tive uma ressaca literária, eu estava me recuperando dela. Então, ao total foram uns 5 livros, mais ou menos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Pular a sinopse vai ser uma apresentação mais curta, assim, vai ser uma coisa mais enxuta. Começando pela minha primeira leitura, foi no Kindle, da Julia Quinn, então, sobre os Bridgertons. Vou tentar trazer mais perto aqui, assim. Foi o livro da Penélope, né? Como teve o lançamento da série, aí eu comecei a ler, basicamente. Não, basicamente não. Eu quis, mais ou menos, ali já tem um spoiler, porque eles demoraram pra lançar a segunda parte, e aí eu já queria estar mais à frente. Por conta disso, eu comecei a leitura e, assim, não me arrependi. Foi muito bom, muito prazeroso. Na série, eu senti que foi bastante cenas que mudaram ali, mas eles mantiveram a essência do livro. Isso foi muito legal. Minha segunda leitura foi o Diário de Anne Frank. Eu tava uma pegada mais cult, assim, mas... Nossa, eu quero ter um pouco mais de cultura. Então aí eu fui lá e li esse daqui. Ele é muito bonitinho. Eu falo isso pra todos os livros, né? Mas enfim. Essa leitura aqui eu demorei bastante, apesar dele ser um livro curto. Como era algo mais sobre a rotina deles ali no esconderijo, durante a guerra e a caça aos judeus, era uma coisa ali meio... me deixava bastante apreensiva, né? Apesar de que o diário dela é a rotina que eles tinham, então é meio pacato, assim, sabe? É uma coisa ali do cotidiano deles dentro do esconderijo. E quando ela escreveu, ela ainda era criança, então talvez ela não tivesse muita noção do peso do que estava acontecendo, né? Mas ela conta como eles recebiam os alimentos, que eles não podiam fazer barulho, que lá era muito precário, assim, sabe? O estilo de vida que eles tinham. Porque eles não podiam sair na rua, enfim, quando ia tomar um banho, quando ia se alimentar, usar o banheiro. Não podia fazer barulho, porque eles estavam escondidos, pelo que eu me lembro, né? No escritório, parece, do pai dela, algo do tipo. E aí, por conta disso, teve... Você fica bem apreensivo, assim, o livro todo, com medo de que eles sejam descobertos. E só que isso não acontece, assim, ela não escreve, né? Porque, basicamente, ela fica sem acesso ao diário e ela não consegue mais escrever. Então ele acaba meio que do nada, assim, você não esperava que ele fosse acabar naquele momento. O que eu senti quando eu finalizei o livro foi um grande vazio, assim, sabe? E eu realmente fiquei ali com, tipo assim, meu Deus, eu não esperava, sabe? Foi muito estranho pra mim esse tipo de final de livro, mas é assim que deveria acontecer, né? Meio que você não espera ser descoberto, você não espera ser pego. E aconteceu em um momento que eu realmente não imaginava, assim, que o livro fosse acabar e ele finaliza. Essa edição aqui, não sei se todas são assim, né? Mas acredito que sim, ela dá uma continuação, assim, de como eles foram descobertos, o que aconteceu depois, e também dá pra você pesquisar na internet se você tiver um pouco de interesse, assim, pra você saber um pouco mais. Eu tô com outros na minha estante pra mim ler, tem, acho que é Depois de Auschwitz, Tatuador de Auschwitz. Esqueci o que falar. Tem outros? A menina que roubava livros também, mais ou menos no mesmo período, né? Segunda Guerra Mundial ali, falou sobre os judeus, os alemães. Só que aqui eu senti que retrata, né? Como eles passavam esse período. E eu me senti meio triste, assim, lendo o livro. Foi muito bom esse tipo de leitura, eu acho que foi necessário. Coraline, tá no meu livros desse mês. Esse aqui foi uma leitura muito rápida, assim, eu li em coisa de um dia, ele tem imagens, apesar de ele ter textos, né? Algumas imagens também, não muitas. Tipo assim, algumas páginas em isolados dele tem figuras. Essa história aqui, ela meio que me assusta um pouco, assim, apesar de ser um conto infantil.
Tem várias teorias que falam sobre Coraline e tudo, só que pra mim, esse conto, ele retrata uma mãe narcisista, sabe? Eu acho que eles meio que inovaram nessa coisa de a vilã ser uma mãe. Nossa, eu acho que foi realmente, assim, genial. Porque outros filmes pintam os vilões como algo completamente, sei lá, macabro, surreal, sabe? Algo que você não imaginaria que existe. E esse desenho, ele usou uma figura que a gente conhece, sabe? Tipo, uma mãe. Ele é chocante, assim, basicamente. O livro, ele é fiel, ele não muda muitas coisas, ele, da mesma forma, assim... Ui. Da mesma forma, assim, tanto o começo como o meio e o final, são exatamente o que tá no filme, não muda nada. Ele é um conto que eu li muito rápido, mas ele me dá esse medo, sabe? Ele me dá esse medo, ele me faz refletir muito sobre a imagem de uma mãe narcisista. E o que que é, né, uma mãe narcisista, uma mãe devoradora? Principalmente a parte que ela tá lá com o gato. E ele chega na parte vazia do mundo. E ele fala que ela só criou o que ela achava que a Coraline ia gostar. E aí, a Coraline, acho que antes disso, um pouco depois, ela tava em dúvida de se as coisas que aquela mãe monstro tava fazendo era sobre amor. Porque ela criou todo mundo pra ela, sabe? Tinha lá um circo, as coisas que ela gostava, enfim. Ela meio que criou uma ilusão do que a Coraline queria ter na vida dela, porque na realidade a família dela era muito diferente do que estava no outro mundo quando ela passava por aquela porta. E quando ela se deparava com a vida real dela, os pais dela queriam se livrar dela de qualquer maneira, né? Então, basicamente, quando ela tava lá, a existência dela ela não se sentia validada. A mãe não dava tanta atenção pra ela, não importava se ela comia direito. O pai também, viciado em trabalho, não dava nada de atenção pra ela, tinha depressão, se eu não me engano. E quando ela passava por aquela outra porta, que ela ia pro outro lado, e ela se deparava com a mãe, toda feliz, tipo, cozinhando pra ela, dando uma atenção pra ela, dando presente pra ela, sendo super legal e cumprindo aquele desejo intrínseco que ela tinha de ser amada, ela se sentiu muito bem. Lá também o pai dela tomava os remédios, ficava feliz, fez até uma música pra ela muito da hora e tal, que a gente vê lá, que ele sai dirigindo numa máquina e regando a plantação deles, esse tipo de coisa. E ela se sente muito feliz, ela se sente muito bem. Mas, no fim, tipo assim, é aquilo que o gato fala. Talvez ela só amasse ter algo pra devorar. Porque, tipo assim, tudo, ela... Não é que ela amava a Coraline, mas ela amava muito a si mesma. Tudo que é benéfico pra ela, basicamente, sempre vai ter uma moeda de troca ali, entendeu? Então, se ela fizer o bem pra Coraline, ela espera que ela tenha algo em troca. Então, sempre é pensando nela. E isso é uma mãe narcisista, isso é uma mãe devoradora. E quando chega na hora que ela pede pra Coraline trocar os olhos pelos botões, ela fica chocada, assim, porque ela não imaginava, entendeu? E aí ela tenta fugir de com todas as forças dela daquele mundo e voltar pra vida real dela. Porém, no final do filme, essa é uma... Nossa, isso me deixa muito paranoica, assim. Porque, assim, o gato, ele só conseguia sumir no outro mundo. Isso é uma diferença do que tem no livro. Se eu não me engano, no final ele não menciona essa cena, assim, nada. Mas no filme aparece. Ele só pode sumir no outro mundo. Que aí ele só pode desaparecer, ficar invisível, né? E no final do filme da Coraline, quando ele atravessa a placa, ele fica invisível. Então, será que ela nunca saiu do outro mundo? Isso, como não teve uma continuação, isso me deixa doida, assim. Me deixa, sei lá, sabe? Eu não sei se ela saiu ou não. Porque parece que ela saiu, mas e se ela não saiu? O que aconteceu com ela então? Sabe? Meio que não tem uma resposta, não tem. Não vamos saber. A menos que Neil Gaiman, não sei qual é o nome dele, Neil Gaiman, faça uma continuação. Realmente, sei lá.
Penúltimo livro, acho que esse vídeo vai ficar até curtinho, eu acho. Esse aqui eu tô lendo porque eu quero fazer um outro vídeo pra vocês sobre adaptação literária. Eu quero muito. Gostei de fazer o de Crepúsculo, então esse aqui eu quero arrasar nele. É assim que acaba. Eu, tipo assim, ainda não finalizei ele, sabe? Mas ele está no meu livro de agosto, porque comecei no finalzinho de agosto. E ele ainda está... Estou no finalzinho, basicamente. E vi o filme e depois eu vou dar minhas considerações pra vocês sobre o filme. Mas o livro, ele... Primeiro que eu vi que tem muitas pessoas que divulgaram ele errado como livro de romance, e eu gostaria de sinalizar que ele não é um livro de romance, ele é um livro sobre violência doméstica. Tanto que a mãe da Lily sofreu violência doméstica, a Lily sofreu violência doméstica, se eu não me engano tem uma outra personagem também que passou por isso. O livro, ele é focado nisso, nesse tema. Inclusive é um tema bem pesado. Tem uma parte que a Lily ela passa por uma agressão, ela cai da escada. A capa do livro faz uma referência a isso. E foi uma leitura assim que me deixou angustiada. E por que ela me deixou angustiada? Porque eu me apaixonei pelo Ryle junto com ela e sofri junto com ela. É o tipo de coisa que você não espera. E antes de ler esse livro, eu tinha uns questionamentos. Por exemplo, por que a vítima permanece nessa situação? Por que a vítima não vê o monstro que a pessoa que ela está, entendeu? É um monstro. E por que ela não toma uma atitude, sabe? De se cuidar, de se retirar desse tipo de situação. E esse livro, ele me mostrou em primeira mão porque essas coisas acontecem. Ler esse livro, ao mesmo tempo que doeu muito em mim, ele abriu muito a minha mente e respondeu essas questões que eu tinha. Quando você tá lendo o livro e você se põe no lugar da Lily, você lê os pensamentos dela, você começa a ter uma visão diferente sobre relacionamentos e sobre violência doméstica. Por quê? Primeiro, porque a pessoa que você se envolve, você não espera que ela seja daquele jeito. Pelo menos assim, no livro, a Lily ela fala que ela não é uma narradora confiável, né? E isso, por si só, já meio que nubla ali um pouco a versão dos fatos que aconteceram. Entendeu? Porque você não sabe se ela tá distorcendo alguma coisa ou não. Ou se ela tá passando pano pra alguma atitude ou não. E isso dificulta muito o seu entendimento como leitor. Porém, se você é o tipo de pessoa que passa por esse relacionamento, você também distorce esse tipo de situação. Então, esse tipo de coisa realmente acontece dessa forma. E aí você não sabe se é verdade ou se não. Se é coisa da sua cabeça ou se não é. Eu acho que é uma das melhores partes do livro levantar esse tipo de questão. Eu acho que é genial, assim, genial. Então, a Lily conhece o Riley, né? Ele, na visão dela, é um cara super apaixonante. E assim, você realmente gosta dele junto com ela, entendeu? Porque ele trata ela muito bem, ele leva flores, ele é todo romântico. Eles juntos no início são muito lindos. Até que, tipo assim, tem aquela questão dos 15 segundos, que é quando ele agride ela. E eu acho que é a parte que mais dói do livro, em mim. É o que faz essa leitura doer, sabe? Você ter esse choque, entendeu? Essa dor de alguém que você ama te machucando. Você pensa que não é real, sabe? E eu acho que isso é o pior, assim. Você pensar que não é real aquilo que tá acontecendo com você. Sendo que você tá sentindo aquilo na sua pele e depois a pessoa, ela só vem e te manipula, explica que foi só um momento e tudo, e você tá confuso porque você ainda ama aquela pessoa, você ainda tem aquela imagem que aquela pessoa construiu pra você, de que ela te cuida, ela te protege, ela te leva flores.
E você simplesmente não consegue assimilar que ela te bateu, que ela te empurrou da escada. E ela falar que, nossa, desculpa, foi só um momento, você realmente considera perdoar. Isso que é o mais chocante, assim, você realmente considera perdoar aquele tipo de coisa que aconteceu. É absurdo a forma que esse livro trabalha com seus sentimentos. É incrível, incrível mesmo. Apesar de que, no começo, Riley ele já demonstra ser uma pessoa agressiva. Tanto que eles se conhecem e ele tá chutando uma cadeira. Mas depois ele explica o motivo, ele é lá um neurocirurgião e ele fez uma cirurgia que falhou com uma criança. E aí você entende, poxa, ele estava revoltado, né? Com um bom motivo. E você não associa que, tipo assim, nossa, a pessoa chutou uma cadeira, ela vai bater em alguém exatamente. É bem delicado a forma que o livro mostra os sinais, sabe? É coisas que você não imaginava. E que depois que você lê e as peças se encaixam, a sua cabeça ela explode, assim, sabe? Ela transborda. E aí você pensa, talvez a Lily tivesse suavizado o que realmente aconteceu. Talvez ela tivesse dado desculpas para si mesma de que aqueles não eram os sinais. Caramba, sabe? É uma experiência que eu acredito que toda mulher deva ter, que é ler esse livro aqui. Eu acho que tanto casais como mulheres devem ler esse tipo de livro para ter consciência do que é passar por esse tipo de situação, o que é esse tema e por que que ela acontece, por que que as vítimas se colocam no lugar de permanecer naquela situação, naquilo que tá acontecendo com elas. É isso. Esse livro, ele é muito pesado, mas ele aborda muitos temas que são necessários para a sociedade, para as mulheres e para os casais também. Eu também vi muitas pessoas comentando que depois de ver o filme se deram conta de que seu relacionamento era abusivo, era absurdo. E aí muitas pessoas encerraram esses ciclos. E eu fico feliz por um filme, um livro abrir, assim, sabe, a visão das pessoas. Trazer uma oportunidade delas entenderem que se amar é importante. Que ver as coisas como elas realmente são também é importante. Seria muito legal se os homens focassem em ser uma pessoa melhor. Não simplesmente criar uma imagem existente e bonita e avassaladora para as mulheres e depois só derrubar essa máscara e, tipo, olha só aqui o monstro que eu sou e não sei o que lá. Eu acho que essa cultura ela tem que ser extinguida, assim. Isso, da violência, sabe? Ai, se você sentir isso, você tem que botar pra fora. E é isso aí, homens socam, homens são assim, eles se rebelam e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho que não. Realmente é algo que precisa ser mudado. E agora, o melhor livro que eu li esse mês e... pra quebrar, né, aquele clima pesado que ficou depois de Assim que Acaba. Esse livro aqui, Vermelho, Branco e Sangue Azul. É um livro que ele me deu a sensação de estar dentro de uma fanfic, de estar lendo uma fanfic. Basicamente, não, eu tenho que parar com esse costume de falar basicamente. Nesse livro, a gente tem o Alex e esqueci o nome dele, peraí, vou consultar aqui. Harry. A gente tem o Alex e o Harry. Os dois, eles são classe alta. O Alex, ele é filho da prefeita do estado. O Harry, ele é um príncipe. Eles moram em lugares diferentes, mas a primeira vez que eles se conhecem, eles derrubam o bolo do casamento da irmã do Harry. E aí fica um climão, assim, todo mundo tira foto. E eles ficam lá. Eu achei muito bom. Ele é um romance homo, mas não tem aquela parte ruim do fetichizar. Não tem. Isso que o torna muito fluido, assim. Eu sei que eu uso fluido pra descrever muitas leituras que são esse comédia romântica, mas é porque realmente você sente que não que você está lendo, mas que você está vendo um filme de comédia. E isso é muito bom porque você lê tão rápido. Os capítulos, eles são bem curtinhos assim, né? A maioria desses livros são... Tá vendo? Ai, tá vendo? Os diálogos também, eles passam bem rapidinhos, ó.
Isso aqui você vai lendo, assim, e você acaba, sei lá, isso aqui eu terminei em uns 3 dias, e ele não é tão fininho, assim. Eu li em 3 dias e foi uma leitura muito proveitosa. Quando eles estavam trocando as mensagens também, era engraçado, era fofo, era picante. Mas é uma leitura que eu faria, talvez, posteriormente, assim, porque ela dá uma enjoada. É muito clichê, assim, eles ficam juntos no final, tem ali a eleição, eles conseguem ganhar de novo por causa do discurso do Alex. É um clássico. Não é um clássico, mas ele é bem, tipo assim, de ler, sabe? Final feliz, engraçadinho, bonitinho, então, muito comum. Eu achei legal porque tem um casal homem. E isso é o que faz a diferença ali. Não é muitos livros que você tem essa coisa do clichê com um príncipe, um filhinho da mamãe da Casa Branca e classe alta, uma mulher uma prefeita não, uma mulher prefeita, dá uma sensação de que o mundo pode se tornar um lugar melhor. Isso é muito gostoso, assim, é muito, muito bom. Ahn, Foram leituras muito boas, todas elas. Essa aqui foi a que eu mais gostei, porque foi a mais engraçada, mais leve. Foi um mês, assim, que eu realmente tive uma certa dificuldade. Eu botei até uma resenha aqui no canal do livro, que me ajudou a sair da ressaca literária, onde eu comecei a ler vários outros livros. Me sinto uma pessoa muito realizada. Eu não sei se você se sente assim quando termina de fazer suas leituras, mas eu me sinto realizada de ter finalizado o livro, e isso impagável, assim. Impagável esse sentimento de terminei o livro. Terminamos aqui meus livros de agosto. Obrigada por ter vindo não, assistido o vídeo até aqui. E deixa seu like aí, comenta, ativa o sininho, se inscreve. Tchau!